Salve, salve rapaziada, vamos dar isso mais um Polêmicas da Bola com o Rubens Ramires. E o assunto de hoje é polêmico. Vou falar sobre a importância dos campeonatos estaduais e a força que eles têm dentro do país. Beleza? Não perca essa não. Antes de mais nada, roda a vinheta. Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que essa resenha continue rolando solta, hein? Bora lá! O que eu quero falar sobre os campeonatos regionais? Eu vejo muitos amigos, muitos colegas, né, na própria mídia, falando-se muito nesse início do ano sobre os campeonatos estaduais. E realmente eles são de suma importância. Mas quais são realmente importantes? Sim, quando a gente fala do estado de São Paulo, a gente fala do campeonato mais importante, estadual mais importante do país, com todo respeito aos demais estados. Gente, olha para o campeonato estadual e você vai enxergar Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, certo? Só que você vai enxergar atualmente, tá, o Bragantino, que se tornou um clube empresa, se reforçou, faz contratações pesadas, como eu já mencionei anteriormente, sem contar outros clubes que oscilam bastante, mas que conquistaram já coisas grandes no futebol brasileiro. Vou dar dois exemplos aqui. Paulista de Jundiaí e o Santo André. Simplesmente ganharam a Copa do Brasil em cima de gigantes do futebol brasileiro. Flamengo e Fluminense. Como é que eu posso não considerar um estadual desse como não sendo forte, como não sendo expressivo? Fora que eu posso falar de Guarani, que já foi campeão brasileiro, Ponte Preta, que dá muito trabalho, né, para os demais grandes do Brasil. Agora vamos parar para pensar nos outros estaduais. Depois do Campeonato Estadual de São Paulo, o mais forte seria o do Rio, certo? Por quê? Porque também tem 4 grandes clubes que disputam sempre o título. Seriam Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Agora me diga, há quanto tempo que Botafogo, há quanto tempo que Vasco não disputa ou não ganha títulos de expressão? Há quanto tempo que eles lutam muito para fugir do rebaixamento quando não são rebaixados? Então assim, não tem como comparar. E quando eu falo de campeonato carioca, é somente esses 4 times. E olhe lá, atualmente, né, nos últimos anos, tem sido apenas de 2, Flamengo e Fluminense. Se você não vê o Bangu, o Volta Redonda, a Portuguesa do Rio, participando de grandes campeonatos, sendo finalista de grandes campeonatos, ganhando grandes títulos. E se eu estou falando isso do Rio de Janeiro, vamos falar agora de Porto Alegre, vamos falar de Minas Gerais. É claro que agora o América Mineiro com o Lisca, ele vem se notabilizando, né? Chegou longe na Copa do Brasil, mas ainda não é um time de grande expressão, não conquistou nada de efetivo, fez boas campanhas. Mas é Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quando você vai para o Sul, é Inter e Grêmio. Então, não temos como comparar. Porque assim, por que eu estou falando disso agora? Porque quando a gente fala de calendário, certo? É muito mais fácil colocar um time B ou um time C, como o Palmeiras fez, né, no Paulista, do que o Flamengo fazer. Porque o Flamengo, ele pode jogar o time C, o time B, mas é mais fácil para ele poder vencer, porque são times que não oferecem tanto problema, né? Não tem tanta força como os times de São Paulo. Agora os times de São Paulo já se mostraram fortes em vários momentos. E se você não entrar com força total, e nesse calendário frenético que nós temos agora, onde um time tem que jogar de 48 em 48 horas, não é fácil. Então isso conta demais. Tem que se rever, né, essa questão. Porque você fazer um Flamengo, né, um Fluminense, um Inter jogar de 48 horas, que não é o caso deles, mas se jogassem, eles colocariam normalmente um time B e conseguiriam fazer um ótimo papel. Agora já em São Paulo não, já em São Paulo você encontra times pequenos com grande força, que mesmo com o time titular você tem trabalho para ganhar, isso sendo qualquer time, seja Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles têm bons elencos, dão muito trabalho. Então hoje o calendário ele se torna muito apertado. Só que não é somente pelos dias, mas pela qualidade que cada campeonato oferece. Hoje o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, ele é muito cobrado, assim como o Flamengo e o Fluminense. Só que
o que nós temos que fazer dentro de São Paulo é uma logística muito mais complexa e complicada, até mesmo em relação à formação de elenco, do que um time do Rio, de Minas, de Porto Alegre precisa fazer. Porque ele não tem grandes problemas para colocar um time mais fraco para enfrentar os seus adversários nos seus estaduais. E isso impacta bastante. Você colocar um time cansado para enfrentar um outro time descansado, sem o mesmo compromissos, sem os mesmos compromissos, para ter um enfrentamento. E isso causa, não somente dentro de campo, um problema, mas também fora de campo, porque a torcida cobra. A torcida cobra resultados. O Palmeiras, ele venceu o Corinthians agora, ele foi para uma final, mas ele correu o risco de não se classificar. Por quê? Porque ele optou para colocar um time B. Se ele coloca esse time B dentro do Campeonato Carioca, ele se classifica facilmente. Se ele coloca esse time B para disputar um campeonato dentro do Rio Grande do Sul, ele se classifica normalmente. Em São Paulo já é uma outra situação. Só que os times de São Paulo são cobrados por essa entrega e por esses resultados. E isso vai impactando na cobrança lá na frente em outros campeonatos. Ó, foi desclassificado. Imagina se os Palmeiras não se classificam. Ó, você foi desclassificado no Paulista. Agora, Libertadores é obrigação. É assim que a torcida faz. Só que ninguém para pensar que o Flamengo tá bem. Por quê? Porque fez um alto investimento, tem um ótimo elenco, mas também não tem essa rotina tão frenética. E se tiver, ele não tem problema nenhum em colocar um time C, por exemplo, para enfrentar um time um pouco mais fraco. Porque não tem times em outros estaduais que batem de frente com os grandes. É uma vez ou outra. Já em São Paulo já se provou que é uma rotina. Muitas das vezes São Paulo já foi eliminado pela Penapolense, pelo Palmeiras, pelo Mirassol, sendo goleado. Então, isso aqui não é uma coisa tão distante da realidade, porque os times de São Paulo, sim, tem muita força. E o da atualidade agora, que era considerado pequeno e do interior, é o Red Bull Bragantino. E está mostrando a sua força e a sua qualidade. Olha só quis expor uma situação e uma situação polêmica. E por isso eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso que eu falei? Você acha que dá para comparar o campeonato de São Paulo com os demais estaduais? Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos fazer essa resenha rolar solta. Beleza, rapaziada? Por hoje é só. Um forte abraço.